ele envia a carta daquela pessoa atormentada, dizendo que ficou muito chateado com a discussão que teve com o cura, com o sacerdote da sua região, e possivelmente ele não teve argumentos, porque o padre começou a sacar textos bíblicos, versículos bíblicos, e ele ficou sem fala. Ele não conseguiu responder nem refutar os argumentos do padre. Então Kardec inicialmente diz a ele: o Espiritismo se dirige aos que não creem, ou aos que duvidam, e não aos que têm uma fé, e aos quais esta fé basta, que não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas, e nisto ele é consequente com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência que professa. Por este motivo, não poderíamos aprovar as tentativas feitas por certas pessoas de converter às nossas ideias o clero de qualquer comunhão. Repetiremos, pois, a todos os espíritas: acolhei prontamente os homens de boa vontade, dai luz aos que a buscam, pois não tereis êxito com os que julgam possuí-la. Não violenteis a fé de ninguém, nem a do clero, nem a dos laicos, já que vindes semear em campo árido. Ponde a luz em evidência, a fim de que a vejam os que a quiserem ver. Mostrai os frutos da árvore e dai a comer aos que têm fome, e não aos que se dizem fartos. E continua na sua carta, esclarecendo e explicando sobre o ponto bíblico levantado pelo sacerdote. E o ponto era exatamente sobre ressurreição dos mortos. E Kardec constrói um raciocínio interpretativo, trazendo textos que fazem referência ao Velho Testamento, a figura de Elias, ao Novo Testamento, a figura de João Batista, conecta os textos e tira uma interpretação brilhante. E no final, ele se dirige no discurso direto ao sacerdote. Mas por incrível que pareça, a maneira como ele finaliza essa carta parece um recado a todos os espíritas do futuro. Um caminho que o codificador abria no sentido de clarear qual deve ser a postura do espírita diante dos textos bíblicos, todos eles na sua totalidade. Kardec desabafa. Ele diz assim: não creais, Senhor cura, que estas observações sejam o resultado de um menosprezo às Santas Escrituras. Não, bem ao contrário, nós lhes rendemos talvez uma homenagem maior que a vossa. Isso é Kardec dizendo ao sacerdote. Nós rendemos uma homenagem às Santas Escrituras talvez maior do que a vossa, considerando a forma alegórica, nós lhe buscamos
o Espírito que vivifica. Nelas, nas Escrituras, em toda a Bíblia, encontramos grandes verdades. E por aí levamos os incrédulos a crer e a respeitá-las. Respeitar as Escrituras. Ao passo que, apegando-se à letra que mata, fazem-nas dizer coisas absurdas e aumenta-se o número dos céticos. Quando eu encontrei esse texto, eu fiquei meditando profundamente. Kardec utiliza aqui Paulo de Tarso, quando diz a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em todo o seu artigo ou carta, ele interpreta a ressurreição, mas sempre extraindo o Espírito que vivifica, o Espírito da letra, e argumentando de maneira forte e incisiva contra a interpretação literal. Apresenta argumentos científicos, argumentos lógicos, ele vai minando um a um todos os alicerces da interpretação literal e acaba aconselhando aquele sacerdote, mas parece que as palavras do codificador chegam a todos os sacerdotes do mundo, todos os espíritos que detêm responsabilidade religiosa, e diz ele: toda vez que apegamos à letra que mata, nós fazemos as Escrituras dizerem coisas absurdas. Elas não dizem, mas a interpretação literal adultera o profundo sentido da Bíblia. E o que isso provoca? Aumenta o número dos céticos. Porque as pessoas que amam o raciocínio, que amam a clareza, as pessoas que prezam pela lógica, pelo bom senso, não conseguem se adaptar, não conseguem aceitar essas interpretações literais absurdas que chegam a ferir as mais singelas leis naturais, os mais singelos conhecimentos de física, química, biologia e etc. Então, para nós, essa carta escondida em dezembro de 1863 é um farol. Toda vez que nos aproximamos de um texto das Escrituras, seja do Novo Testamento, seja do Velho Testamento. Porque aqui Kardec deixa o norte, a bússola, os princípios. Nós entendemos que as metodologias podem variar. É claro. Aliás, é bom que todos nós tenhamos uma caixa de ferramentas diversificadas, porque cada texto bíblico apresenta um problema diferente, e você não vai utilizar uma chave Phillips quando precisa de um martelo, da mesma maneira que não vai usar um martelo quando precisa de uma chave de fenda. A ferramenta deve ser adequada ao problema que você pretende resolver. Alguns textos vão exigir de nós uma abordagem mais cultural, porque senão nós não entenderemos o texto. Outros vão exigir uma aproximação mais histórica. Outros, ao contrário, vai pedir um exame mais específico da linguagem, das palavras, dos verbos, e assim por diante. Outros
vão exigir um profundo conhecimento do mundo espiritual e das relações do mundo espiritual com o mundo físico para uma interpretação satisfatória. De modo que o intérprete deve, na verdade, aumentar o seu conjunto de ferramentas, ampliar a sua capacidade de abordar o texto, se ele quiser ser feliz na sua tarefa de interpretar de forma inteligente, produtiva, qualificada o texto das revelações, o texto bíblico. É esse o nosso norte, esse o nosso princípio. Mas surge, então, algumas dúvidas. Um dos grandes erros que nós podemos cometer é fazer uma interpretação fragmentária das falas de Allan Kardec. Aliás, para os meus colegas do direito, temos aqui, pelo menos o Marcelo, fica da área também, um dos maiores equívocos que alguém que pode cometer na interpretação de uma lei, é se apegar a um artigo da lei e achar que aquele artigo esgota todo o tema. Não esgota. Não esgota. Toda vez que você precisa resolver uma questão, você deve ler um conjunto de leis, um conjunto de artigos, e só depois de você coletar normas espalhadas, somente depois de você fazer uma harmonização, depois de uma visão sistêmica, você consegue claramente enxergar qual é de fato a regra que deve vigorar naquele caso específico. É assim no direito e é assim também na interpretação do texto bíblico. De modo que às vezes é muito perigoso fazer interpretações precipitadas. Kardec não combina com precipitação. Kardec não é fast food. Kardec é quase que um almoço italiano. Demora horas. É preciso degustar. É preciso tempo. É preciso amadurecer. Colher em vários textos. Examinar, ponderar, evitar excessos e exageros. Muitas pessoas leem um texto de um tema, perispírito, mundo espiritual, lê um texto em uma obra e acha que já esgotou o pensamento de Kardec sobre aquele assunto. Acontece que Kardec deixou 30 obras. 30. E sem um exame detalhado das 30, é impossível alcançar uma compreensão de qualquer assunto. E é o que nós nos propomos fazer neste momento. Através de algumas perguntas, nós iremos perguntar, mas quem vai responder será Kardec. Então comecemos a nossa jornada, essa jornada fascinante pela obra grandiosa do codificador. E o primeiro passo da nossa longa jornada consiste numa compreensão de como se deu o processo de formulação da doutrina espírita. Kardec foi considerado pelo seu amigo e contemporâneo Camille Flammarion como o bom senso encarnado. Imaginem, Camille Flammarion não disse que ele é uma pessoa de bom senso, porque o bom senso era tão superlativo no codificador
que o seu amigo o via como o verdadeiro bom senso em pessoa. E o que caracteriza uma pessoa de bom senso? Ou melhor, o que caracteriza uma postura de bom senso? Porque nem sempre é possível manter o bom senso. Às vezes a gente perde o senso, escorrega, exagera. O que caracteriza uma postura de bom senso? Equilíbrio, nada de excesso. Toda a abordagem de um assunto deve ser feita de forma equilibrada. Tudo aquilo que representa um exagero foge do bom senso e, portanto, distancia-se da verdade. Segundo, Kardec sempre vai afirmar, sobretudo na introdução de O Livro dos Espíritos, é preciso fugir do espírito de sistema. É preciso fugir do espírito de sistema. O que é o espírito de sistema? O indivíduo é um intelectual, ele é dotado de uma inteligência incomum, acima da média, mas então, tomado de vaidade, arrogância e prepotência, ele constrói um modelo explicativo. Nesse modelo explicativo, ele pretende explicar tudo. Tudo. Então, geralmente, ele constrói uma teoria, e com aquela teoria, ele acha que desvendou todos os segredos do universo para sempre. Isso é o espírito de sistema. E o espírito de sistema, ele quase sempre redunda no fanatismo, e depois do fanatismo, na infantilidade. Por uma razão muito simples. A capacidade humana de conhecer é limitada, ponto final. A criatura nunca conhecerá no mesmo nível de grandeza que o Criador. É claro. Porque senão o Criador deixa de ser a inteligência suprema. E a criatura passa a ter uma inteligência suprema igual à do Criador. Então nós seremos dois deuses. Está também na introdução de O Livro dos Espíritos. Os atributos do Criador são absolutos. Ninguém pode se igualar a Ele em nenhum dos seus atributos. Aliás, lição antiga, deixada pelo próprio Cristo e lembrada pelo nosso querido Divaldo ontem, na abertura, quando citou a passagem do rapaz que chega querendo agradá-lo e dizendo, bom mestre. Ele diz, por que você me chama de bom? Bom só há um, que é meu Pai. Então, quando eu construo um sistema querendo explicar tudo, é como se eu assumisse a posição de Deus e, a partir do ponto de vista de Deus, eu quisesse explicar a criação. Evidentemente, nós precisamos desconfiar dessas posturas. E, por incrível que pareça, elas são enormes. E Kardec recebeu durante o seu trabalho de codificação inúmeras propostas feitas por espíritos e por encarnados de enxertar na doutrina sistemas fechados que explicassem tudo, o que representaria uma contaminação da doutrina espírita. Isso é importante. Para que a gente tenha uma ideia
desse processo, há um texto no qual Kardec está falando sobre as gerações, em que ele afirma, Revista Espírita de janeiro de 1862. Ele diz que, sobre a origem das almas, se eu acho textual aqui, para ficar mais fácil citar. Olha que interessante o codificador. Ele vai escrever: não conhecemos e provavelmente jamais conheceremos. Olha a honestidade do codificador. Não conhecemos e provavelmente jamais conheceremos o ponto de partida da alma humana. Tudo quanto sabemos é que os espíritos são criados simples e ignorantes, que progridem intelectual e moralmente, que em virtude do livre-arbítrio, uns tomaram um bom caminho, outros um caminho errado, que uma vez posto o pé no atoleiro, nele se afundaram cada vez mais, que depois de uma série ilimitada de existências corporais, realizadas na Terra e em outros mundos, depuram-se e alcançam a perfeição que os aproxima de Deus. Mas quanto à origem da alma, ele diz, não sabemos. E talvez nunca saberemos. Essa é a vacina contra o espírito de sistema. Sabe por quê? Porque esse texto, ele se chama Ensaio de Interpretação sobre a doutrina dos anjos caídos. Então, janeiro de 1862. Kardec escreve um ensaio. Ensaio. O que é um ensaio? O ensaio é uma proposta em que você se permite cometer erros. Por exemplo, de manhã eu falei que 1/4 de hora tem 25 minutos. E aí eu precisei pegar a calculadora na hora do almoço, dividir 60 por 4, e deu 15. E aí o que eu descobri? Que se for para ficar com Jesus, a gente rouba 10 minutos, né? Acrescenta 10. Sim. Então nós fomos agradecer a gráfica. A gráfica é do Buridan. Nós falamos Bosqueroli. Esse ensaio foi publicado em janeiro de 1862, mas Allan Kardec irá incorporá-lo à Gênese, depois de muito tempo, depois de ouvir os espíritos, depois de testar ideias, e outra, depois de sentir a reação, porque Kardec tinha um cuidado com o movimento espírita, coisa que infelizmente hoje muitos espíritas não têm. Publicam ideias que ainda são prematuras, que não passaram pelo controle universal, que não foram discutidas, dialogadas, debatidas, que não foram amadurecidas. No direito nós chamamos de minuta, né, Marcelo? Você faz uma minuta do contrato, aí discute, muda, até chegar no contrato. Mas não. Hoje em dia já sai das mãos do médium para a gráfica. Então Kardec testava, amadurecia o pensamento, expunha e se expunha. Porque quando você publica um ensaio, você está pedindo, me batam, me critiquem,
Apontem os erros. Eu estou aqui para ouvir. Ele chega a dizer, 1858, primeiro fascículo da Revista Espírita, dizendo que ela seria uma tribuna livre. Discutiremos, mas não disputaremos. E aqui ele escreve um ensaio. Na edição da Federação Espírita Brasileira, o tradutor colocou uma nota. Essa teoria é aqui apresentada como simples hipótese e a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão. Faltava então a Allan Kardec elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Mais tarde, já havendo passado pela prova do controle universal, essa tese foi inserida no livro A Gênese, capítulo 11, item 43 e seguintes, integrando definitivamente o corpo doutrinário do Espiritismo. É por isso que dissemos na introdução do volume 1 que a Revista Espírita era uma espécie de tribuna livre, na qual Allan Kardec sondava a reação dos homens e a impressão dos espíritos acerca de determinados assuntos ainda hipotéticos e mal compreendidos, enquanto lhes aguardava a confirmação. Porque a doutrina espírita não é uma doutrina de afirmações peremptórias, fechadas, fanáticas, fundamentalistas. A doutrina espírita é uma doutrina de proposições, de fé raciocinada, de raciocínio caridoso, de postura intelectual humilde, de vontade de aprender, vontade de dialogar, de trocar impressões, de trocar ideias e de construir coletivamente o conhecimento. Porque o que é o controle universal dos ensinos dos Espíritos, se não uma construção coletiva do conhecimento? Pois bem, esse ensaio é muito especial, porque é um ensaio em que Kardec examina um texto do Velho Testamento. E uma das coisas que eu tenho ouvido muito é o seguinte, que nós devemos queimar o Velho Testamento porque Kardec não interpreta o Velho Testamento. Que o Velho Testamento não serve para nada. Que nós, na verdade, devemos queimar a Bíblia inteira. Porque quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo não precisa de Bíblia. Não precisa de texto bíblico. O texto bíblico é incompatível com o Espiritismo. É impossível ser kardecista e estudar a Bíblia. Ou você é espírita, ou você estuda a Bíblia. Será? Eu prefiro que Kardec responda. Ele tem mais bom senso. Na introdução, eu vou só mostrar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Para não falar que eu estou pegando texto. Vou mostrar aqui para o pessoal da mesa. Evangelho segundo o Espiritismo, edição da FEB, introdução, nota de Kardec. Ele diz assim: houvéramos, sem dúvida, podido apresentar sobre cada assunto maior número de comunicações obtidas numa porção de outras cidades e centros. Porque
porque também aprendi com Baldovino que Kardec se comunicava com mais de 1000 grupos espíritas, mais de 1000, cada qual com seus médiuns, ele mantinha relação. Então o que ele está dizendo aqui? Puxa vida, né? Imagina o tanto. Ele recebia comunicações de diversos médiuns, desses mais de 1000 centros, dava vontade de fazer o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo, em vez de ficar desse tamanho, ia ficar desse tamanho. Então ele diz isso, que podia apresentar sobre cada assunto maior número de comunicações obtidas numa porção de outras cidades e centros, além das que citamos. Tivemos, porém, de evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, tanto pelo fundo quanto pela forma, se enquadravam melhor no plano desta obra. Então, muita calma nessa hora. O que Kardec está dizendo é que o Evangelho dos Espíritos, como nós apresentamos a hipótese na parte da manhã, possui um plano, possui uma proposta. Dentro dessa proposta, algumas comunicações se encaixavam, outras não. Porque é impossível você escrever uma obra para falar de tudo. Quando você escreve uma obra, você se limita, você escolhe um conjunto de temas, de abordagens, e sobre elas você escreve. Kardec também tinha um plano. Então ele selecionou mensagens pela forma, porque a forma não pode ser grosseira. Às vezes o Espírito está até querendo dizer uma coisa boa, mas ele é grosseiro ao dizer. Ele é atrapalhado ao se expressar. E Kardec tinha um cuidado para que a forma da mensagem revelasse uma linguagem polida, objetiva, clara, didática. E também com relação ao fundo, porque se a mensagem tratasse de um assunto que não estava no plano da obra, não podia entrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Reservando para publicações ulteriores as que não puderam caber aqui. É o próprio codificador que está dizendo que muitas mensagens, tanto pela forma quanto pelo fundo, foram reservadas para um momento posterior, porque não cabiam no plano do Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Evangelho segundo o Espiritismo não esgota a interpretação do Evangelho. Ela dá o caminho, o roteiro, e ela estabelece, como nós vimos pela manhã, os alicerces da abordagem espírita aos textos das Escrituras. Isso sim. O Evangelho segundo o Espiritismo é como se fossem os princípios, os direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição, que inspiram todos os demais artigos e todas as leis que se editarem hoje e no futuro. É esse o sentido. Vamos testar? Vamos testar? Vamos. Kardec começa a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo dizendo: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos.
Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, a parte moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. E aí ele vai dizer que a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordará apenas uma das 5 partes em que os evangelhos podem dividir-se. Mas não existe na introdução nenhuma fala de Kardec que você não pode fazer uma interpretação das predições, das profecias, segundo o Espiritismo. Não existe nenhuma fala aqui de Kardec que você não possa fazer uma interpretação dos milagres à luz dos princípios da doutrina espírita. E sabe por que não tem? Porque ele está dizendo aqui na nota que as mensagens que não cabiam no plano geral da obra, ele reservaria para a publicação futura. E se você abrir um livro de Allan Kardec, existe esse livro dele, se chama A Gênese. E nesse livro ele interpretou as profecias, os milagres e os fatos extraordinários da vida de Jesus. Então, olha como que é importante adotar-se bom senso quando estudamos Kardec. Porque senão eu corro o risco de trazer o meu fundamentalismo para a obra da codificação, que não existe. Por uma razão muito simples. Nós possuímos atavismos. Todos nós aqui somos espíritos que tiveram dezenas de reencarnações em outras experiências religiosas. E se nós fizermos uma radiografia de cada um de nós aqui, nós vamos perceber que muitos aqui estiveram presentes em um dos lados na noite de São Bartolomeu. Muitos aqui participaram da Inquisição Espanhola. Alguns aqui, encarnados e desencarnados, foram responsáveis pela queima de livros de Kardec no Alto de Fé de Barcelona. Isso significa que nós temos que tomar cuidado com a gente. Eu, por exemplo, já apedrejei muita gente. Isso significa que o fundamentalismo está vivo dentro de você. O fanatismo está vivo dentro de você. O misticismo pode te engolir, porque ele está vivo dentro de você e dentro de mim. Se eu não tomar cuidado, ele me engole. E a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada. Ela não combina com fundamentalismo. Ela não combina com excessos. Ela não combina com discriminações. Não há assunto que o espírita não possa examinar. Ele pode examinar qualquer assunto. Estudar, refletir, indagar, comparar. Só deve tomar cuidado com o que ele publica. Porque a partir do momento que você publica, você interfere no espírito das massas. Eu aprendi, no podcast gravado ontem com meu amigo Baldovino, que o espírito de Goethe comparece à sessão mediúnica em que estava Kardec e diz ter se arrependido do seu romance em que a personagem principal comete um suicídio no final da obra. Porque várias pessoas suicidaram na Alemanha depois que esse romance de Goethe foi publicado. Então a gente tem que tomar cuidado com o que publica.
Mas refletir, examinar, nós podemos livremente. Fé raciocinada. Aliás, já dizia Paulo, examinai tudo, retende o bem. É preciso evitar esses excessos. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu plano geral, que nós vimos de forma ligeira, deteve-se na base, nos aspectos morais mais relevantes, que deveriam representar as balizas de qualquer interpretação. Porque se nós espíritas abrimos um livro bíblico, estudamos, mas não tiramos uma lição moral para a nossa vida, não valeu a pena estudar. Pode ter sido um exercício intelectual, uma esgrima intelectual, ou uma musculação intelectual, mas não trouxe proveito para a nossa vida espiritual, para o nosso aprimoramento enquanto espírito imortal. É por essa razão que nós sempre devemos extrair consequências morais dos estudos que nós fazemos. E devemos sempre indagar, qual a consequência moral desse estudo que eu estou fazendo agora? Em que isso irá melhorar a qualidade da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha conduta? Isso nós devemos nos perguntar, porque o espírita verdadeiro é alguém em luta com as suas imperfeições, é alguém que está sempre de olhar fixo nas suas imperfeições, buscando corrigi-las e incentivando as qualidades que já edificou no íntimo da sua alma. Esse é o plano do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele interpretou profecias e milagres no livro A Gênese. E mais, em diversos textos da Revista Espírita, Kardec fez interpretações primorosas do Velho Testamento, sobretudo do texto extraordinário do capítulo 3 de Gênesis, que é o texto que trata de Adão e Eva. Esse texto, nós não vamos nos deter nisso, mas vale a pena ler e reler o ensaio de interpretação de janeiro de 1862 e ler o livro A Gênese, no seu capítulo 11, item 43, que fala sobre raça adâmica. E muitos perguntam, Adão é um homem, Adão é uma pessoa, Adão tinha CPF, declarava imposto de renda. Quando essa questão foi magistralmente abordada por Allan Kardec. Magistralmente abordada. Mas eu gostaria de ler tomar um remedinho, senão o doutor Gamarra puxa minha orelha. Kardec diz assim: a questão de Adão como tronco único da espécie humana na Terra é, como se sabe, muito controvertida, porque as leis antropológicas lhe demonstram a impossibilidade, sem falar dos documentos autênticos da história chinesa, que provam que a população do globo remonta a uma época muito anterior à atribuída a Adão pela cronologia bíblica. Adão completa o seu aniversário 6.000 anos. Já está velhinho, né? 6.000 anos. E nós temos registros de civilização, da civilização chinesa muito anterior a 6.000 anos. E é isso que Kardec está dizendo. Então,
a história de Adão é pura invencionice? Esse é Kardec perguntando. Quer dizer que a história de Adão e Eva é pura invencionice? E nós escutamos isso direto. Escutamos isso frequentemente no meio espírita. Vamos deixar Kardec responder. Não é provável. É uma imagem que, como todas as alegorias, deve encerrar uma grande verdade, cuja chave só poderá ser dada pelo Espiritismo. Em nossa opinião, a questão principal não é saber se a personagem de Adão realmente existiu, nem em que época viveu, mas se a raça humana, designada como sua posteridade, é uma raça decaída. A solução dessa questão não é destituída de conteúdo moral, porque esclarecendo-nos quanto ao passado, pode orientar a nossa conduta para o futuro. Então o problema é da interpretação literal. E ele vai dizer isso. A dúvida sobre esse ponto conduz naturalmente à dúvida ou mesmo à incredulidade sobre muitos outros pontos, porquanto, sendo falso o ponto de partida, igualmente falsa devem ser as consequências. E aí ele diz, tal raciocínio de muita gente. Pois bem, esse raciocínio cairá se considerarmos o espírito e não a letra do texto bíblico. Se nos reportarmos aos princípios mesmos da doutrina espírita, destinados, conforme já foi dito, a reavivar a fé que se extingue, olha, Kardec dizendo que os princípios da doutrina espírita tinham a missão de reavivar a fé. Notemos ainda que a ideia dos anjos rebeldes ou dos anjos decaídos do paraíso perdidos se acha em quase todas as religiões e como tradição entre quase todos os povos, deve, pois, fundamentar-se numa verdade. Para compreender o verdadeiro sentido que se deve ligar à qualificação, não é... Aí ele começa a interpretar, mas fugindo do sentido literal. Fugindo da... Porque o sentido literal é a interpretação mais fácil. É a mais simples. É a mais ligeira. Porque ela não demanda raciocínio aperfeiçoado. Ela é rápida. A interpretação literal é incrível. Então é interessante porque a pessoa pode chegar, abrir um texto do Evangelho e começar a fazer interpretações literais. E ela sempre vai fazer interpretações literais convenientes. Por exemplo, Epístola aos Hebreus, onde Paulo diz, como é sabido, como é conhecido, que é dado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois fala, está vendo? Não tem reencarnação, morre uma vez só. Morre uma vez só. Interpretação literal. E aí nós podemos dizer, bom, se é para interpretar literal, minha vez, posso falar? Pode. Quem aí fez alguma coisa de errado com os pés nessa encarnação? Corta. Com a mão? Corta. Vamos ficar só nesses dois membros, é o suficiente. Mas se você utilizou uma multiplicidade de membros, amarra uma mó de azenha no seu pescoço e pula num rio. Palavras literais do Evangelho. Se é para interpretar literalmente, vamos dar
Vamos prosseguir. Aquele que não odiar pai e mãe não pode ser meu discípulo. Portanto, é incompatível o amor que nós temos pela mãe e pelo pai com o fato de seguir Jesus. Interpretação literal. E assim vai. E quando chega nos textos proféticos, então a tragédia é gigantesca. Quando não há interpretações muito curiosas. Muito curiosas. Eu me recordo de uma palestra de Divaldo Franco, em que ele conta um caso muito peculiar. Ele acabara de fazer a palestra e desce, e um senhor assim digamos que ele estava com um certo hálito etílico e ele não passaria no bafômetro. Então ele chega para Divaldo e diz assim: olha, Jesus era alcoólatra. É curioso porque para Hezla Aslan, Jesus é um guerrilheiro. Um guerrilheiro envolvido numa guerra de libertação nacional. As pessoas tendem a projetar o que elas têm no íntimo sobre os outros. De modo que a gente tem uma tendência em só enxergar nos outros aquilo que a gente é. Bom, no caso desse senhor, embriagado, ele diz que Jesus era alcoólatra. Mas não é que ele era um exegeta razoável? Ele disse assim: quer ver, Divaldo, eu vou te provar. Interpretação do Evangelho. Ele diz: olha, Jesus foi para Caná da Galileia, acabou o vinho. 7 dias de festa. O que Jesus faz? Manda trazer 6 jarros grandes de água e transforma tudo em vinho. Bebeu tanto, mas tanto, que ele saiu perguntando assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É curioso porque a interpretação literal ela comete certos saltos. A interpretação literal ela é sempre conveniente, porque o texto fala que Jesus transformou água em vinho, mas em nenhum momento do texto fala que ele bebeu. Então, nenhum problema no fato de ter bebido ou não bebido, não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Mas eu não posso colocar no texto algo que não existe nele. Algo que não existe nele. Segundo, a distância entre essas passagens é enorme. Esses fatos ocorreram numa distância temporal incrível. As bodas de Caná estão no início da tarefa de Jesus. Essa fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, estão da metade para frente. Mas a interpretação literal, ela é desajeitada. Quando alguém interpreta literalmente o texto bíblico, ela lembra alguém, eu vou usar aqui um dialeto mineiro, eu vou explicar. Em Minas Gerais existe o verbo trupicar. Eu trupico, tu trupicas. Trupicar é mais ou menos assim, tem uma pedra e você está andando, dá uma esbarrada, e aí você fica no cai e não cai, às vezes cai, não necessariamente, mas o certo é que você se desequilibra e aquele que estava andando parece que está correndo, é uma coisa bem desajeitada. Eu me lembro que na terra natal da minha mãe, havia um restaurante e o sujeito colocou uma pedra na entrada e escrito na pedra assim: trupique aqui. Porque depois que você trupica, você não consegue mais retomar. Você vai para frente.
não necessariamente para cima. E a interpretação literal, ela tem esse caminhar desajeitado. A pessoa sai tropicando, e não consegue mais retomar o passo cadenciado e equilibrado, o que é um engano. Nesse ensaio sobre Adão e Eva, Kardec aborda inclusive outro tema. É interessante porque é o codificador interpretando o Velho Testamento. É o codificador. Mas, infelizmente, a revista espírita é tão pouco lida, tão pouco estudada. Algumas obras de Kardec têm um índice de leitura muito pequeno. Por exemplo, Céu e Inferno, a Gênese, Livro dos Médiuns. É uma leitura muito pequena. E o que nós fazemos? Temos uma imagem do codificador que não é a imagem adequada. Aqui ele examina, por exemplo, a criação em 6 dias. E ele traz algo óbvio, algo bastante óbvio. Nós não temos, às vezes, uma atenção com o texto. E o que nós fazemos? Trupicamos. Então a pessoa pega, Deus criou o mundo em 6 dias. Aí, não é possível. Em 6 dias não é possível. Eu sou geólogo. Não é possível em 6 dias. Trupicou. Vai ser difícil reequilibrar. Sabe por quê? Bom, até onde eu sei, se eu estiver errado, me corrijam, eu consultei hoje na Wikipedia, que o dia é decorrente da rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. É isso mesmo? A Terra gira em torno do próprio eixo, e como ela está num relacionamento com o Sol está emanando luz, e ela girando, nós temos o fenômeno do dia e da noite. O dia específico, que é a parte de luz, noite, e o dia genérico, que é a soma da parte clara com a parte escura. O dia de 24 horas, aproximadamente 24 horas. Perfeito. Perfeito. Se você tiver em dúvida, é só jogar no Google aí agora. Não tem nenhum problema. Nós só temos um probleminha. O Sol só foi criado no 4º dia. Então, como que você contou os 3 primeiros? Contou os 3 primeiros como não tinha Sol. Ah, mas a Terra estava girando, e daí? Então, evidentemente que o texto não está falando de um dia que representa 24 horas. E Kardec vai dizer isso. Kardec, com seu bom senso, vai dizer: esses dias da criação se referem a períodos mais ou menos longos. Ele também não fala, é tanto. Não. A períodos mais ou menos longos, e interpreta o texto. Então é sobre essas advertências que é importante de serem feitas. Kardec examina todos os textos, ele interpreta, e mais, ele utiliza os conhecimentos que os espíritos repassavam para ele, que constituem a doutrina espírita, para fazerem uma interpretação muito profunda desses textos bíblicos, mas sempre atentando para o espírito que vivifica, e não para a letra que mata.
para o espírito. Agora eu gostaria de compartilhar algumas abordagens do codificador, ou algumas estratégias utilizadas por Kardec. Porque as estratégias que nós usamos hoje são as mesmas, não podem ser outras. Os exemplos estão na própria codificação. A maneira como ele aborda, como ele avalia os temas, como ele interpreta a simbologia, como ele abre para o estudo. Ele coloca um texto, ele comenta, mas deixa os espíritos comentarem. Então nós podemos dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma reunião de estudo do Evangelho, com uma pequena diferença. Nessa reunião está o Espírito de Verdade, João Evangelista, Kardec, São Luís, Sócrates. É realmente uma reunião de notáveis. São Vicente de Paulo, Paulo de Tarso. Mas é uma reunião. Ele ouve os espíritos, cada qual dá uma interpretação e um enfoque diferente. Cada espírito dá um enfoque diferente, às vezes falando do mesmo tema. Cada um dá a sua contribuição, a sua abordagem. E essa riqueza de abordagens produz uma interpretação rica, plural, lúcida e moralizante. Moralizante. Porque todas elas redundam numa consequência moral. Bom, então vamos. Tomei todo o remédio. Primeiro, introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz assim: todas as pessoas, toda a gente admira a moral evangélica. Nossa, Jesus é sublime, Jesus, e haja adjetivo. O ensino de Jesus é sublime, é maravilhoso. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Por exemplo, os últimos serão os primeiros serão os últimos. É uma máxima, virou um provérbio. Todo mundo lembra. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Olha, a razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é ininteligível, incompreensível, não dá para ser compreendido. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem, intencional, fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhe despercebidos os preceitos morais. O que Kardec está dizendo? Que os preceitos morais de Jesus estão como doses homeopáticas escondidos nas alegorias, nas figuras de linguagem.
Então é como se fosse um coco. Você tem que furar o coco para tomar água. Tem que romper a casca, o envoltório, para ter acesso à essência. Então o que ele diz? Passam-lhe despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali. Os ensinos morais de Jesus, eles estão disseminados pelo Evangelho. Disseminados. Nós vamos dar alguns exemplos aqui. Vai ficar mais interessante daqui a pouquinho. Intercalados na máxima das narrativas. Massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. Quer dizer, isso é uma dificuldade. De fato, é difícil mesmo. E é por isso que ele se propôs a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o interessante é um pouquinho, ainda mais interessante, um pouquinho mais para frente, porque aqui ele detectou o problema, agora ele vai apresentar soluções. Olha como que Kardec se expressa. Muitos pontos dos evangelhos, eu vou tentar aqui um pouquinho de precisão terminológica. Evangelhos são 4, no nosso cânon ocidental: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele está dizendo que muitos pontos dos evangelhos, vírgula, da Bíblia. Bíblia já é um conceito mais amplo, porque incluem os 27 livros do Novo Testamento e mais de 60 do Velho. É uma literatura que cobre mais de 1.300 anos. Porque se você comparar Apocalipse e o livro Gênesis, é uma distância de mais de 1.000 anos. Então, ele está dizendo, muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros. Em geral, autores sacros, autores sagrados. Que autores sagrados? Que autores sagrados? Santo Agostinho? Porque Santo Agostinho deixou uma obra. Sim, Fílon de Alexandria deixou uma obra interpretativa do Velho Testamento que teve uma profunda influência em João Evangelista e no apóstolo Paulo. Autores sacros. Então olha o que Kardec está dizendo, que muitos pontos dos evangelhos da Bíblia e dos autores sacros somente são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente, e como todos mais tarde, ainda melhor, o reconhecerão. Ele escreveu isso em 1864, dizendo que só mais tarde, ele escreveu em 1864, desencarnou em 1869, e disse que só mais tarde nós iríamos compreender que o Espiritismo é essa chave.
Chave para quê? Para entender os evangelhos, a Bíblia e os autores sacros. A pergunta é: nós adoramos Santo Agostinho, elogiamos Santo Agostinho, falamos bem dele, da mãe dele, lemos as mensagens de Santo Agostinho na codificação, mas quantos espíritas de verdade leram toda a obra de Santo Agostinho à luz da doutrina espírita? O Kardec não está dizendo que o Espiritismo tem a chave para interpretar esses autores? Então por que nós não estamos lendo eles? E quando alguém reúne a obra de Santo Agostinho para ler a obra à luz do Espiritismo, ele é criticado dizendo que está deturpando a doutrina espírita. Então o nosso medo é que a lucidez, o bom senso de Kardec esteja sendo afastado e no seu lugar esteja tomando conta o fundamentalismo. Esse é o nosso medo. De nós abandonarmos a fé raciocinada para nos tornarmos espíritas fanáticos, leitores literais e convenientes de alguns textos de Kardec. Esse é um receio grave. Porque, por exemplo, na Revista Espírita de 1858, Kardec faz um estudo das tríades dos druidas. Examina as tríades, que era um sistema filosófico, teológico dos druidas, né? Muito interessante. Ele reproduz, né? Isso só está na tradução do Henrique Baldovino, viu, gente? A nota dizendo que livro que ele pegou, que livro que ele citou, qual que é o autor, você só encontra na tradução da Revista Espírita para o espanhol do Baldovino. Não tem em outro lugar. Ele toma um dos maiores especialistas e estudiosos dos druidas, estuda tríade por tríade, reproduz, depois o que ele faz? Ele compara o conteúdo que está ali com a escala espírita, inclusive coloca uma tabela, comparando o ensino dos druidas com o ensino dos espíritos, mostrando como que a doutrina espírita iluminava o entendimento daquela tradição religiosa, evidentemente separando o joio do trigo, é óbvio.